mas para salvação de almas, só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitos crentes, pastor, têm deixado de pregar, porque tem sido intimidado por uma vergonha que muitas vezes eu já tive de não ter uma formação teológica, não é verdade? Por não saber citar muitas frases bonitas. Até eu quero dizer aos irmãos que o evangelho que eu pregava nos anos 80, eu só sei pregar o mesmo evangelho hoje. Eu não aprendi uma palavra em inglês para citar um daqueles famosos que tem frases bonitas, que eu fico babando. Eu acho lindo quando alguém está pregando e citando aquelas frases, mas eu não cito a frase porque eu não sei dizer o nome do indivíduo, porque eu nunca aprendi. Mas um dia o Espírito Santo falou no meu coração. Eu lhe chamei para você dizer às pessoas perdidas que só tem um jeito para elas se encontrar com Deus. Se chama Jesus. E o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho tem um nome. E essa pessoa é Jesus. E eu vou continuar falando, citando e dizendo a Bíblia, porque esta palavra tem transformado pessoas. Então nós vamos ler esse versículo, né, que está em Romanos 1,16, que diz assim: vamos todos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Para quê, irmãos? Para a salvação, né? De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, certo? Então está aqui a função verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. E você sabe dizer isso, sabe ou não sabe? Você sabe dizer isso. E eu passei vários tempos, né, com a boca fechada, mas ultimamente Deus me deu um campo missionário. Para muitas pessoas aqui não sabem, eu trabalho de Uber. Com todo orgulho eu digo, graças a Deus, porque foi uma maneira que Deus me deu aqui, né, em Aquiraz, de ganhar meu pão. E eu estou agradecendo a Deus diante da igreja por esta grande bênção que Ele me deu. Mas além disso, Ele me deu um campo missionário para eu pregar a sua palavra, muito grande. São muitas oportunidades. E na simplicidade, meus amados irmãos, eu, você, todos nós podemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é para ser pregado. O arrependimento, a fé vem através de quê? Da palavra, né? De ouvir a palavra. E como eles vão ouvir se eu me calar? Se você se calar, então pregue a palavra. Há uma frase que diz assim: pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Parece que é assim, né? Quando eu vi essa frase, eu digo, oh, frase linda. Mas eu comecei a examinar, ela está errada. Ela está errada. A frase completa está errada. Não é que você não tem que ter testemunho, você tem que ter testemunho. O seu testemunho vai impactar alguém a questionar, né? Por que essa pessoa é assim? Não é verdade? Lembra de Cornélio? Que testemunho Cornélio tinha? Mas eu lhe pergunto, ele precisou de ouvir a palavra? Sim. E Pedro foi lá e pregou a palavra. Isso, o seu testemunho é importante, o meu testemunho é importante. É tão importante que através dele, o próprio Jesus diz que as outras pessoas vão dar glória a Deus. Mas tem que ter a palavra. Então o apóstolo aqui diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, salvação, e para salvação de todo aquele que crê, certo? Aquele que fala palavrão, aquele que não fala, aquele que fuma maconha, aquele que não fuma, aquela que se prostitui, aquele que não se prostitui, aquele que é ruim, aquele que é bonzinho. O Evangelho vem para todos, meus amados irmãos, porque
Deus amou o mundo de tal maneira, e você não vai entender, nem eu, essa tal maneira que também é, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto para os judeus, primeiro para os judeus, porque primeiro foi pregado aos judeus, como os gregos, que são todos aqueles que não são que não são judeus, né? E por que também dos judeus também? Porque eles também foram salvos pela pregação do Evangelho, pela morte de Cristo na cruz. Havia um orgulho, não é verdade? E muitos até hoje acham que cumprindo a lei, porque não cumprem, vão ser salvos. Não, eles também vão ser salvos, foram salvos pela pregação do Evangelho. Não ficou ninguém de fora, nem grego, nem judeu. Mas alguns pontos que nós temos nesse versículo. Porque o apóstolo Paulo se explicou, né? Quando a gente se explica, irmãos, é porque existe alguma justificativa que a gente quer passar para as pessoas, né? Até quinta-feira ainda deu vontade de eu ligar para o pastor, que eu estava animado para vir para a igreja. E à tardinha bateu aquela gripe, de repente, que você não para de espirrar. Eu digo, não vou ligar não, a gente está sempre se justificando porque não vai. Eu não vou e pronto, e não pude vir. Mas ele aqui está se justificando, se explicando qual seria o motivo de Paulo ter vergonha do Evangelho. Irmãos, hoje nós temos aqui a Bíblia pronta, os sinais, o nascimento, o crescimento, as obras, morte e ressurreição de Cristo, é muito fácil. Agora imagine Paulo, que foi o maior divulgador do Evangelho de Cristo, em uma época, meus amados irmãos, em que teve uma lacuna, um tempo vazio de 400 anos, sem profetas falarem ao povo, não é verdade? Do último profeta até João Batista. Aí veio João Batista lá no deserto, né? Negócio de louco, o cara lá vestindo umas vestes diferentes, comendo umas comidas diferentes, pregando o arrependimento. Aí veio o nascimento de Jesus, o rei dos judeus. Que maneira ele veio, irmãos? Vejam a humildade e a pobreza, aonde o Império Romano, meus amados irmãos, era coisa estrondosa, coisa poderosa, iria entender de que o seu rei seria um homem em que na sua entrada triunfal em Jerusalém montaria num jumento e num jumento novo. Vocês sabem que um jumentinho novo, quando monta nele, ele sai com as costas esfiaceladas, né? Imagina a cena de Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumento novo. Pense isso. É loucura, meus amados irmãos. Que coisa terrível para aquela galera que era acostumada com poderio, né? Todas as nações em volta temiam o Império Romano, e agora aquele homem, filho de quem? De um governador, de um presidente, de um carpinteiro, com todo respeito, né? Um homem pobre. E o seu nascimento? E o seu nascimento? Vejamos um filho do rico quando vai nascer. Depois de 3 meses de gravidez, já começa a se preparar o quê? O quarto. A irmã ali tem muita experiência. O beijo, os presentes, vem o chá de bebê, vem tanta coisa. Quando o menino nasce, já não cabe tanta coisa dentro da casa. O nascimento de Jesus. Meus irmãos, é porque hoje a gente parece que lê a Bíblia como aquela tabuada que a gente lia por cima. Comece a comer a palavra de Deus novamente, como você começou no início. Um dia eu disse ao irmão Batata, lá da nossa igreja, o apelido dele, porque no início da nossa fé, a gente tinha uma explosão de alegria quando subia à igreja. Aí ele deu uma resposta correta. Ele disse, é porque a gente orava mais, a gente lia mais a